Fala Tricolor, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal do Marcelo Johan. Para quem não me conhece, meu nome é João Vitor e eu tenho um quadro aqui nesse canal para estar conversando com vocês, fazendo alguns vídeos. E mais uma vez vou fazer o vídeo sobre Xerém, nossa grande mina de ouro. Se você gosta desse conteúdo, curte o vídeo, compartilha com a galera, comenta aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever. Você se inscrevendo, você ajuda a gente a trazer esse tipo de conteúdo e ajuda a gente a fazer o canal crescer. Antes de começar o vídeo, mandar um salve aí pro André Lima, o Gaveta Tricolor. Ele é um parceirão aqui do canal, ele ajuda fazendo essas imagens, essas artes, muito legais inclusive. Dá uma seguida nele lá no Twitter, galera, nas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição o Twitter dele, inclusive o meu, se vocês quiserem seguir, vai estar lá. Fluminense faz o dobro de esforço, só a base te bota no bolso. Se não vender ninguém, brasileirão que vem é nosso. Todo mundo quer menor da base aí. Galera, como bem sabemos, o Fluminense tem uma das melhores academias de divisão de base do Brasil. Xerém é excelente, Xerém sempre trouxe grandes jogadores, mas além dos jogadores excelentes, Xerém também trazia os jogadores úteis, aqueles que tapam um buraco dentro do elenco, ao invés da gente ir no mercado e contratar, gastar dinheiro. Muitas vezes, por a gente gastar esse dinheiro fazendo contratações que são desnecessárias, o Fluminense entrou numa grande crise financeira. E ela vem se aumentando ano após ano. Isso acaba diminuindo o poder do Fluminense no cenário nacional, e que é uma grande preocupação do seu torcedor. E essas gerações são a de 2001, 2002 e 2003. Então, assim, se o Fluminense trabalhar bem, se o Fluminense tiver uma gestão responsável, se o Fluminense tiver responsabilidade mesmo com esses garotos, não vender mal, saber usar, saber potencializar o seu potencial, né? O Fluminense tem aí uma grande, talvez a maior oportunidade dos últimos anos de sair dessa grave crise financeira. Mas como eu digo sempre, Xerém salva, cara. Só Xerém salva. E nesses próximos anos, o Fluminense tem 3 grandes gerações em sua mão. E como eu vou dar o nome a esse vídeo, essas 3 gerações elas podem salvar o Fluminense, elas podem elevar o Fluminense de patamar, tanto financeiro quanto tecnicamente. Gente, a geração de 2002, talvez a menos badalada das 3, é sim uma grande geração. Tem sim grandes nomes. Alguns eles não evoluíram bastante para estar agora no time profissional, mas outros estão em processo de evolução, né? Você pode perceber que a 2002 talvez 2021 seja o grande ano dela, porque os jogadores que não subiram para o profissional terão a sua grande oportunidade do time sub-20, né? No ano passado esses jogadores eram mais reservas, entravam em algumas partidas, mas esse ano eles vão ter a responsabilidade de estar evoluindo dentro da nossa divisão de base, dentro do nosso time sub-20. Então acredito que esse seja o grande ano da geração 2002. Mas já no Sub-17, essa geração teve grande destaque. Ela foi campeã estadual, derrotando inclusive o Flamengo. Inclusive num jogo muito emocionante, com um gol no final, que deu esse título pra gente. Já no Campeonato Brasileiro, a gente foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis. Infelizmente nas quartas de final, né? E na Copa do Brasil a gente perdeu, inclusive de forma pesada, para um Palmeiras mais com um time já mesclado entre a geração 2003, que é a geração dos sonhos, com alguns destaques da geração 2002. Tendo em vista isso, a gente vai listar alguns dos seus principais jogadores da geração. E vou estar falando um pouco mais das suas características, do seu potencial, inclusive alguns até o destino, que nem todos estão no Fluminense. O primeiro dessa lista, como todo mundo fala, todo grande time precisa de um grande goleiro. Estou falando de Marcelo Pitaluga. Para mim, pelo menos na minha humilde opinião, a pior venda da história do Fluminense, né? Um goleiro que foi campeão mundial sub-17, era a maior promessa de goleiros dessa faixa etária no Brasil, né? E com isso ele foi vendido por entre 700 mil euros a 1 milhão de euros para o milionário Liverpool, né? Esse valor pode chegar a 2 milhões de euros, depende de algumas
de algumas cláusulas, dependendo de algumas coisas lá dentro do livro. Mas convenhamos que com a grande crise de goleiros que nós tivemos em 2020, era um goleiro que podia ter oportunidades, mesmo que seja uma posição ingrata para jogadores mais jovens. Eu enxergava uma boa oportunidade para o Pitaluga iniciar essa caminhada dele no Fluminense, mas preferiram vender. Também dizem que ele não ia renovar, que em 2022 ele podia sair de graça, mas ao final de tudo ainda nós temos 25% do jogador, ou seja, se ele for vendido por um bom valor, nós teremos 25% desse valor. Então, Pitaluga é o nosso goleiro dessa geração 2002. Um dos pilares e também capitão do atual time sub-20 do Fluminense, Davi é uma grande promessa de zagueiro em Xerém. O jogador já teve convocação para a seleção sub-17 brasileira e era também um dos titulares da geração de ouro, daquela geração 2001, do Marcos Paulo, do João Pedro. O Fluminense renovou o contrato dele até o final de 2023, tendo uma multa de 30 milhões de euros. Ou seja, a gente realmente aposta muito nesse zagueiro daqui a alguns anos jogando no time profissional. Então, é um jogador que nós temos 100% dos seus direitos federativos e é uma grande promessa de zagueiro, né? Talvez o grande nome dessa geração 2002 e talvez um dos melhores nomes do nosso último brasileiro é o Calegari, né? Lucas Calegari, além de lateral, um ótimo lateral, né? Ele é volante. Como eu disse no meu último vídeo, é um jogador que tem um potencial enorme e talvez ele ficar preso na lateral, ele não evolua tanto quanto ele pode. Sempre foi visto como uma grande promessa do Fluminense. É um jogador que tem convocação sub-17 e sub-20, tanto como lateral, tanto quanto volante. Renovamos o contrato dele até o final de 2025 com uma multa de 40 milhões de euros, que é uma excelente notícia. E melhor ainda, nós temos 100% dos seus direitos. Ou seja, se fizermos uma grande venda, 100% do valor será nosso. Então, é uma grande oportunidade que o Fluminense tem em mãos com esse garoto para potencializar todo o seu potencial, né? Outra grande promessa dessa geração é Miguel Vinícius. Não é o Miguel meia, é o Miguel atacante. Um atacante completo. Um jogador de imposição física, joga em todas as posições no ataque, tanto como as duas pontas, tanto como centroavante e segundo atacante, né? É um jogador que esse ano deve ter mais destaques no sub-20, já que ano passado ele revezou entre a reserva e a titularidade, já que tinha nomes muito mais badalados. E é um jogador que teve convocações para a seleção sub-16 do Brasil. Então, olho nele nesse ano, que acredito que tenha o destaque que ele pode ter. Além do mais, tem contrato até o final de 2023 com uma multa de 40 milhões de euros. E também, como exemplo dos outros, nós temos 100% dos seus direitos, o que, mais uma vez, é uma ótima notícia. Uma das maiores promessas da geração 2002 do Brasil, Kaká, foi talvez uma grande decepção. O jogador que tinha convocações para a seleção sub-15, sub-16 e sub-17 tinha uma multa de 175 milhões de reais. Era um grande destaque do sub-15 do Fluminense, uma das maiores promessas dentro de Xerém e um dos maiores destaques do Brasil no Sul-Americano sub-15. Mas já no sub-17 ele teve um declínio enorme. Era titular, mas ele não chegava a apresentar bom futebol. O grande destaque daquele sub-17 era o Miguel, para vocês terem noção. E o Kaká ele não conseguia mostrar esse futebol que todo mundo ficou bem encantado no sub-15. Então ali ele já começou um declínio grande, onde chegou no seu ápice no sub-20, onde ele praticamente não jogava. As pessoas talvez não lembrem, mas o sub-20 do Fluminense teve um calendário muito difícil no passado. Ao mesmo tempo que jogava o brasileiro, eles jogavam carioca, às vezes até no mesmo dia. Então o Fluminense tinha dois times, né? O titular e um alternativo, reserva, botando alguns do sub-17. E o Kaká chegou a ser barrado no time alternativo. Jogou muitas vezes e praticamente não apareceu. Então foi uma grande decepção, sim. Mas era um jogador de 18 anos, né?
talvez a diretoria tenha faltado um pouco de paciência com o cara. Nem sempre todos os jogadores eles explodem aos 18, 17 anos. Alguns demoram mais. Quem lembra do Gustavo Scarpa? Gustavo Scarpa foi explodir depois dos 21, né? E talvez essa falta de paciência fez a diretoria acertar uma transferência para o Grêmio. Mas essa transferência para o Grêmio, mesmo custando nada, a gente fica com 40% do jogador e torce para ele evoluir e a gente levar uma grana, né? Outro bem famoso dessa geração é o John Kennedy, né? Carrasco do Flamengo na base. Ele foi artilheiro da Taça Guanabara Sub-17 em 2019, ele fazendo 8 gols, inclusive gol de título. Ano passado foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20. Fez 11 gols em 14 jogos, uma marca incrível. O primeiro ano de um Sub-20. No seu ano de Sub-17, em 2019, ele em 39 jogos fez 16 gols. Um atacante veloz, matador, que joga em todas as posições do ataque. E tem mostrado isso também no profissional, onde ele já jogou de ponta esquerda e joga de centroavante muitas vezes. Felizmente temos contrato com ele até o final de 2024, com mais uma vez uma multa de 40 milhões de euros. Diferente dos outros, nós temos 60% dos direitos dele. E também contamos com 2 gols no profissional. E esses, na minha opinião, são os principais nomes dessa boa geração de 2002. Você viu como tem grandes jogadores? Isso porque tem vários outros, né? Até inclusive que saiu, Bruno Praxedes, que tem jogado muito pelo Internacional, é dessa geração. Também temos Felipe, o Natan, que renovou seu contrato há pouco tempo. Então são vários nomes aí que o Fluminense tem que trabalhar, que potencializar os seus talentos, né? E assim a gente consegue formar jogadores, utilizá-los em seus times profissionais e vendê-los para sair dessa grave crise financeira que vive o clube nos dias atuais. E é isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado aí por quem assistiu. Deixa seu like aí, se inscreve aí no canal. Você acha que faltou alguém? Comenta aí embaixo então. E avisa lá a diretoria que se for para contratar jogador meia boca, vou usar a base. Faz o dobro de esforço, só a base te bota no bolso. Se não vender ninguém, brasileirão que vem é nosso. Todo mundo quer menor da base aí fica